Eu sou Aline Peçanha, sou assistente social da Secretaria de Assistência há 20 anos. Trabalho hoje coordenando o Centro de Estudos da Primeira Infância e a minha experiência de trabalho sempre foi voltada à temática da infância. Eu coordenei por 16 anos o abrigo Ana Carolina e por conta desse trabalho eu comecei a estudar sobre o cuidado na primeira infância e acabei fazendo a formação na abordagem Pickler, que hoje é a abordagem que a gente tem utilizado na Secretaria como uma referência de cuidado para pensar não só a ação em relação às crianças, mas também a formação dos profissionais que cuidam das crianças. O Centro de Estudos é um dispositivo da Secretaria de Assistência pioneiro no Brasil, porque está ligado a políticas da assistência e trabalha com a abordagem Pickler, que é uma abordagem de referência mundial hoje para pensar a primeira infância. A gente começou a estudar essa abordagem em 2013 para qualificar o trabalho do abrigo Ana Carolina. Eu pude fazer formações, não só aqui, mas também fora do Brasil, nos serviços que pensam a abordagem. E a gente trouxe essa experiência para cá, entendendo que para cuidar de criança, a gente está sempre muito baseado no senso comum de pensar que de criança todo mundo cuida. Isso não é uma verdade, assim. Cuidar de criança exige uma formação profissional muito aprofundada. Com esse entendimento, a gente vem buscando, na Secretaria, formar esses profissionais que estão na lida diária com as crianças, numa formação que é muito voltada para os gestos desse cuidador, para o toque desse cuidador, para a forma como ele se aproxima dessa criança, entendendo a partir desses estudos que tudo que acontece na primeira infância, dependendo de como a gente toca uma criança na primeira infância, ela vai reverberar isso ao longo da vida. Então, pensando que as crianças, por exemplo, nos abrigos, muitas das vezes nascem, vêm direto para um abrigo, pensando nos abrigos de bebês, somos nós, os cuidadores do abrigo, que vamos apresentar o mundo para essa criança. E dependendo da forma como a gente se aproxima dessa criança, dependendo da forma como a gente fala com essa criança, a gente mostra para ela um mundo que é bom ou a gente mostra para ela um mundo que não vale a pena estar. E essas coisas que parecem muito sutis vão fazer diferença ao longo da vida de todas as crianças e também das famílias dessas crianças. Então o Centro de Estudo ele foi pensado assim para ser um local, primeiro de acolhimento dos trabalhadores, das pessoas que trabalham com as crianças. Então a gente pensa nesse espaço com muito cuidado, a gente cuida dele e arruma ele para que as pessoas se sintam acolhidas quando chegam aqui, porque para cuidar você também tem que ser cuidado. E a partir disso, assim, a gente traz para esses profissionais conteúdos que vão ajudá-los no cuidado e no dia a dia com as crianças, não só dos abrigos, mas hoje na assistência a gente trabalha também com os CRAs, com todos os serviços que tem a temática da primeira infância envolvida. A abordagem Pickler ela foi pensada e desenvolvida por uma pediatra húngara chamada Amy Pickler. Após a Segunda Guerra, ela foi convidada para coordenar um orfanato em Budapeste. E nesse orfanato, quando no mundo inteiro as crianças viviam um processo chamado de hospitalismo, que elas vinham a óbito por depressão nos espaços de abrigo, inclusive no Brasil, nas FUNABEM, em Budapeste, nesse instituto, que era o Instituto LOX, as crianças tinham seu desenvolvimento, tanto físico quanto emocional, muito preservado a partir dessa abordagem. Ela prima muito pela relação do cuidador, seja ele o profissional ou a família, do cuidador com a criança, numa relação de vínculo e afeto, mas também num respeito muito grande ao corpo e ao movimento dessas crianças. Então a Amy Pickler acreditava que se a gente desse espaço para a criança se desenvolver, sem impor a ela nenhuma postura, nenhum movimento que ela não fosse capaz de fazer, isso seria uma riqueza de aprendizado muito grande ao longo da vida dessa criança. E isso só acontece numa relação de vínculo. Então o que a gente aposta nesse trabalho, na Secretaria, é que para cuidar, a gente precisa se vincular. E fazer vínculo com as crianças não tira da gente o nosso lugar de profissional. Pelo contrário, vínculo e afeto é uma ferramenta de trabalho e que a gente precisa aprender a lançar a mão. Fazer disso de uma forma profissional, mas usar essa ferramenta. Porque quem não tem afeto também não cuida. Tem uma reflexão importante que eu acho que a SMS vem fazendo, é que a partir de uma frase que a gente diz, quando uma criança chega ao mundo, que mundo chega essa criança? O que a gente apresenta à criança quando ela chega nos serviços da SMS? Especialmente quando a gente fala das crianças que estão indo para os abrigos. Que mundo é esse que eu apresento? É uma responsabilidade muito grande apresentar o mundo para quem está chegando à vida. Então acho que esse é um desafio para quem cuida da primeira infância. Essa é a SMS garantindo o direito das nossas crianças.